Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aí a nossa série de vídeos sobre radiciação. Nós já vimos as raízes quadradas racionais e resolvemos essas raízes através do primeiro método, que é o método dos números quadrados perfeitos. Um número, para ser quadrado perfeito, precisa terminar em 1, 4, 5, 6 ou 9. Ou terminar por 0, 0 e um quadrado perfeito na frente. Tá ok? Só que esses números, a quantidade deles é muito pequena. A maior parte dos números que nós vamos calcular as raízes não são quadrados perfeitos. Então nós conhecemos esse segundo método, conhecido como método da fatoração. Ele é um método mais direto. Esse método de cima, dos números quadrados perfeitos, facilita o cálculo de cabeça de uma boa parte das raízes. Agora a fatoração é mais direta, tá ok? Nós vimos a fatoração e eu quero aplicar agora esse método para calcular a raiz quadrada de 20. Qual a diferença aqui? A diferença é que agora surgiu dentro do meu radical um número que não é um número quadrado perfeito, tá certo? Vamos ver então o que acontece. Já aproveita, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série de radiciação. Vamos lá. Então a raiz quadrada de 20, no vídeo passado, nós fizemos o quê? Nós trabalhamos com a raiz quadrada de 576. E eu decompus o 576 para ver quais eram os fatores elevados ao quadrado que apareciam aqui. Porque nós vimos no primeiro vídeo que a raiz de um número é igual a um outro valor que elevado ao quadrado dá o número de cima. Nós estamos analisando a raiz, a operação da radiciação, como sendo um processo inverso da potenciação, tá certo? Então eu vou fazer o mesmo caminho aqui. Eu vou decompor o 20 e ver o que vai aparecer. Tira o 20 do teu radical. Começa a decomposição por ele ser par por 2. 20 dividido por 2 dá 10, por 2 vai dar 5, e aí eu só consigo fazer essa decomposição por 5, que dá 1. Nós vimos no vídeo passado que era só agrupar os números de 2 em 2, porque nós estávamos dentro de uma raiz quadrada, então isso aqui vira um 2 ao quadrado, e aí eu fui agrupando todos os números. A diferença é que agora sobra um 5 aqui. Não tem como elevar esse 5 ao quadrado, porque ele não tem outro valor para fazer um parzinho com ele. Então, essa raiz quadrada de 20, ela fica igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. E nós não temos ainda as ferramentas necessárias para avaliar isso, para entender o que acontece. Então, daqui para frente, eu vou deixar aqui um grande ponto de interrogação para que a gente responda isso nos próximos vídeos, tá certo? Bom, então, o que dá para a gente fazer no cálculo da raiz quadrada de 20? Vamos acompanhar essa análise que nós vamos fazer com raízes quadradas irracionais. Bom, pessoal, a única coisa que a gente consegue fazer com a raiz de 20 aqui é um cálculo aproximado, porque nós percebemos que essa raiz quadrada não vai gerar como resultado um número inteiro. Por isso que nós criamos lá no começo do ano um novo conjunto para esse tipo de número, que foi chamado de conjunto dos números irracionais. Lembra aqueles números que eram infinitos e não formavam período, tá ok? Naqueles valores que vinham depois da vírgula. A gente não conseguia obter ali uma dízima periódica. Agora, para trabalhar com esses números, então, esses números vão ser enquadrados como números irracionais, então por isso que eles recebem esse nome. São raízes quadradas irracionais. A única coisa que eu consigo fazer, então, é a aproximação desse valor. A primeira pergunta que surge aí, para a gente entender esse raciocínio, é entre quais números inteiros está a raiz de 20? Eu começo analisando onde está o número 20. As raízes que a gente sabe calcular são as raízes dos números quadrados perfeitos. Então, o número 20, ele está localizado entre quais números quadrados perfeitos? O primeiro menor que ele é o 16. E o primeiro maior é o 25. E por que eu escolhi esses dois? Porque eu sei a raiz desses dois valores. Eu olho para a reta real, eu posso perceber então que o 16 está aqui, 17, 18, 19, 20 aqui, 21, 22, 23, 24,
25. Então eu sei que o 20 está localizado entre 16 e 25. Você concorda comigo que se eu tirar a raiz quadrada de cada um desses números, essa ordem crescente dos números não se altera? Então se eu aplicar a raiz quadrada de 16, ele vai continuar sendo menor que a raiz quadrada de 20, que vai continuar sendo menor que a raiz quadrada de 25. E aí eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então aqui eu tenho o 4 como resposta. E eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Logo, eu chego à conclusão que a raiz de 20 está localizada entre os números inteiros 4 e 5. Portanto, eu sei que a raiz de 20 é 4, alguma coisa. Então eu preciso, para ter um valor um pouco mais próximo do verdadeiro, do real, aproximar esse resultado, pelo menos com uma casa decimal depois da vírgula. Eu não poderia dar a resposta da forma como está aqui, porque se eu fosse usar o valor 4, eu sei que 4 é a raiz quadrada de 16. Se eu fosse usar o 5, é a raiz quadrada de 25, eles estão muito distantes. Então, para fazer essa aproximação, eu coloquei aqui essa reta numérica ampliada, com os valores localizados entre 4 e 5. Se o 20 está entre o 4 e o 5, com uma casa decimal, eu só tenho esses valores que eu coloquei aqui na reta real. Bom, então eu tenho que escolher, chutar um desses valores para calcular, para ver, para testar se eles são raízes desse valor 20 que eu estou procurando. O que acontece aqui? Ó? Eu sei, olhando para essa reta, que o 20 está um pouco mais perto do 16. Então a escolha do teste que eu vou fazer aqui, ela tem que estar um pouquinho à esquerda da metade, que é 4,5. Então eu posso chutar 4,4, 4,3. Teria lógica eu chutar 4,8? Não, por quê? Porque o 4,8 está mais perto do 5. E nós estamos vendo aqui que o 20, que eu estou procurando a raiz, está mais perto do 16. O 16 tem como raiz o 4. Então a raiz de 20 está mais próxima do 4. Então eu vou chutar o primeiro aqui, 4,4. Tá certo? Para testar se ele é raiz do 20, eu elevo ele ao quadrado, ele tem que dar 20. 4,4 ao quadrado dá como resultado 19,36 aproximadamente. Só que não chegou no 20. Então eu quero aproximar ainda mais esse resultado. E eu jogo o valor de cima, 4,5. 4,5 ao quadrado deu 20,25. Qual a conclusão que a gente chega aqui? Seguinte, esse 4,4 ele é chamado de raiz por aproximação por falta, porque ainda falta nele um pouquinho para chegar no valor real da raiz quadrada de 20. O 4,5 ele é raiz por aproximação por excesso, porque ele está acima do valor que a gente está procurando. Nós usamos na matemática a raiz por aproximação por falta, sempre o menor valor, tá ok? Portanto, a raiz quadrada aproximada de 20 com uma casa decimal aí, 4,4. Tá certo? Ficou claro o processo para vocês? Eu espero que tenha ficado claro. Você pode também fazer uma aproximação ainda maior, com duas casas decimais, vai chutando valores, põe lá na reta para ver quais valores possíveis, vai chutando e vai chegando o mais próximo possível dessa raiz quadrada. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.